Banho de água fria, jogador cortado, prioridade definida no Flamengo e pré-jogo. Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo, nos ajude a bater a meta de 100 likes, então curte, compartilhe e não esquece, se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Campeonato Brasileiro, o Flamengo enfrenta o Grêmio aqui em Porto Alegre, a bola rola a partir das 5h30 da tarde e o Flamengo tem um retorno importante para esse jogo. Danilo está novamente à disposição depois de 50 dias fora, se tratando, teve problema físico, teve lesão, ficou cortado da seleção brasileira e agora está de volta e está à disposição do técnico Filipe Luiz. Na última semana ele fez um trabalho intensivo para estar à disposição neste jogo e aconteceu. No treino de sexta e no treino de ontem também ele participou normalmente, integralmente com os demais jogadores do elenco, está de volta, talvez ganhe uma minutagem na partida de hoje. O técnico Filipe Luiz pode ser que coloque o Danilo alguns minutos, mas só dele estar de volta já é uma excelente notícia. O Flamengo que está na sexta colocação tem 4 pontos, mas bem embolada a tabela de classificação nesse momento do Campeonato Brasileiro. Então 3 pontos são fundamentais para dar uma escalada na tabela de classificação e ficar ainda melhor colocado. O Flamengo que vai jogar fora de casa, mas quer buscar os 3 pontos diante do Grêmio, vem de uma decepção, uma derrota na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro ainda não perdeu, tem um empate e uma vitória e agora quer buscar a segunda vitória consecutiva. Com a saída do Danilo do departamento médico, agora apenas Matias Vinha se trata no DM do Flamengo. Todos os demais jogadores saíram do departamento médico, não tem mais ninguém lesionado e o Matias Vinha segue se tratando e a tendência é que ele volte a ficar à disposição a partir de junho. Toda uma expectativa para que a partir de junho o lateral esquerdo Matias Vinha volte a ficar à disposição e o departamento médico do Flamengo neste momento vazio, apenas o Vinha nesse tratamento, o Pedro que estava agora por último e o Danilo, já os dois liberados. O Pedro inclusive relacionado novamente para essa partida contra o Grêmio, ele foi relacionado a primeira vez no jogo passado e agora mais uma vez e pode ser até que comece jogando. Há uma expectativa para o Pedro começar essa partida jogando, não se sabe ainda, o Filipe Luiz faz um certo mistério em relação a isso, mas certamente ele vai ganhar minutos em campo. Se ele não começar jogando, ele deve entrar ao longo da partida, como foi contra o Central Córdoba, que ele entrou alguns minutos do jogo e vem fazendo esse retorno gradual e de muita paciência, vai precisar muita paciência a torcida, o próprio Pedro, o Filipe Luiz, né, a comissão técnica como um todo, para esse retorno gradual do Pedro. Mas está relacionado, havia dúvida se ele seria relacionado por conta de ser um jogo fora, mas ele foi relacionado, o Danilo também. Inclusive passar para vocês os jogadores relacionados do Flamengo para essa partida. São Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, De Arrascaeta, De La Cruz, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Guilherme Varela, Gerson, João Vitor, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Esses são os relacionados do Mengão, voltando então todo mundo, apenas o Matias Vinha fora e também tem o caso do Cleiton, que mais uma vez não está na lista dos relacionados. No jogo passado da Libertadores ele também ficou fora. O técnico Filipe Luiz deixou claro que foi por uma opção técnica e ao que tudo indica, desta vez também por uma opção técnica, o zagueiro não foi relacionado para esse jogo, o que diz, né, que o Cleiton neste momento ele é a última opção do técnico Filipe Luiz. O João Vitor, inclusive, né, o garoto da base, ultrapassou essa escala, né, de importância, podemos dizer assim, e está à frente do Cleiton nesse momento para o técnico Filipe Luiz. O Cleiton que está no fim de contrato, os empresários do jogador já deram indícios que não vão renovar, que não vai renovar o contrato do jogador com o Flamengo. Eles querem que o Cleiton vá para uma equipe que ele tenha mais minutos em campo, porque no Flamengo ele não consegue jogar tanto, teve poucas oportunidades como titular, poucas oportunidades para jogar e os empresários então já se manifestaram com o desejo de não renovar o contrato e o jogador não permanecer no Flamengo. O técnico Filipe Luiz falou que ele não foi cortado por isso, mas sim por uma opção técnica e não porque ele está em fim de contrato e não pretende permanecer no Mengão.
mas é um fato, o Cleiton não deve e não quer renovar o contrato com o Flamengo, e a tendência é que, a partir da próxima janela, ele já saia para uma outra equipe, surjam propostas aí para ele ir para outro lugar. Os seus representantes estão bem dispostos a negociar o jogador com outro clube, e neste momento, então, o Cleiton não deve ficar no Flamengo e não foi relacionado mais uma vez pelo técnico Felipe Luiz. A provável escalação para o jogo de hoje tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas ou Alexandro, Eric Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson no ataque, Plata ou Juninho, ou até mesmo Pedro, e Bruno Henrique. Essa a provável escalação, com os jogadores que foram preservados no jogo passado voltando a jogar como titular. Então, Gerson, Wesley, Eric Pulgar, que não começaram jogando, a tendência é que comecem jogando na partida de hoje contra o Grêmio. Então o Flamengo em busca aí desses 3 pontos e contando com esses retornos importantes para essa partida. A gente estava falando sobre a situação do Cleiton e o Flamengo teve um banho de água fria em relação aos jogadores que não foram negociados nesta janela de transferências que estava aberta, a janela interna, né? Ela fechou na sexta-feira e o Flamengo não conseguiu se desfazer nem do Pablo e também dos outros jogadores que seguem treinando de forma separada. Foi um banho de água fria, porque o Flamengo tinha expectativa que agora nessa janela, que contempla, né, o futebol brasileiro, aqueles jogadores que atuaram nos estaduais, podendo ser negociados dentro do Brasil, o Flamengo tinha expectativa que chegasse uma proposta para o Pablo, mas isso não aconteceu. O Pablo, que tem um salário bem alto no elenco, e a ideia era negociar para aliviar a folha salarial, já que ele não vem sendo relacionado, ele está treinando separado e não está nos planos do técnico Felipe Luiz, então tinha uma expectativa, mas não chegou sequer uma proposta. Ele que foi comprado pelo Flamengo em 2022 por 2,5 milhões de euros, algo em torno de 14 milhões de reais na cotação atual, e ele foi comprado lá de um time da Rússia, Lokomotiv da Rússia, e disputou apenas 51 jogos pelo Flamengo em 3 anos, não fez gol e nunca se firmou. A torcida, inclusive, critica bastante, né, o Pablo. Ele foi emprestado no Botafogo também, não conseguiu fazer muita coisa, poucos minutos em campo, se lesionou, enfim, não deu certo no Flamengo, e o Flamengo tinha muita expectativa de conseguir negociar o jogador nesta janela interna e não aconteceu. A janela fechou e mais uma vez ficou aí sem ser negociado e vai seguir treinando separado, mas recebendo um salário alto do Flamengo e enchendo então essa folha. Outro jogador que está nessa situação, né, de indecisão é o Lohan, mas o caso dele é diferente. Ele ainda tem idade sub-20, está jogando no sub-20 do Flamengo e há uma expectativa que, com esse retorno dele para o sub-20, ele consiga adquirir alguns pontos que o Flamengo entende como importante na categoria de base, para em uma eventual situação, né, em algum momento, voltar a reintegrar o elenco profissional do Flamengo. Ele que recebeu propostas de algumas equipes, mas acabou não indo e segue no Flamengo, mas como ele tem idade sub-20, ele está no sub-20, está reintegrado à equipe sub-20, disputando as competições, fazendo até gols, inclusive, e a ideia do Flamengo é conseguir recuperar o Lohan para que em algum momento ele volte a figurar entre as opções na equipe titular. Mas nesse momento não está nos planos do Felipe Luiz e vai seguir no time sub-20. Os outros 2 jogadores que estão treinando separados do elenco são o lateral, o Zé Wellington, e também o volante Caio Garcia, os 2 que estouraram a idade sub-20. O Flamengo já decidiu que não quer contá-los no elenco, eles têm treinado separado, mas também nessa janela de transferências não saíram para nenhum clube. O Zé Wellington, ele despertou até inclusive interesse de 2 clubes estrangeiros, né, o Shabab Al-Ahly, que é dos Emirados Árabes, e o Al-Red, da Arábia Saudita. Pode ser que chegue uma proposta nos próximos dias para a próxima janela de transferência. Mas neste momento, os 2 seguem treinando separado e foi esse banho de água fria, porque o Flamengo tinha a expectativa de conseguir negociar esses jogadores, acabou não acontecendo. Hoje tem Campeonato Brasileiro e o Flamengo conseguiu uma liminar que vai permitir a equipe a exibir o patrocínio master da Casa de Apostas no jogo de hoje contra o Grêmio. A equipe que o seu patrocinador master, né, tinha, a Pixbet, tinha sido suspensa por conta de uma falta
de documentação, né, que legaliza, né, as casas a atuarem no Brasil. Faltavam certificados, a justiça tinha suspendido e a casa de aposta conseguiu reverter, conseguiu uma liminar, vai resolver as questões, né, que estão pendentes aí, mas no jogo de hoje o Flamengo vai poder estampar a marca na sua camisa. Tinha toda uma dúvida, né, o que ia acontecer se eu colocar uma outra coisa, se ia ficar sem nada, mas conseguiu reverter então essa liminar e vai permitir com que o Flamengo estampe o seu patrocínio master no jogo de hoje. O De La Cruz, que é uma das peças importantes desse elenco, chegou, né, na partida passada da Libertadores seu sétimo jogo consecutivo como titular e talvez seja titular no jogo de hoje. Essa é a segunda maior sequência do De La Cruz como titular. 10 jogos como titular ele teve há um tempo atrás, depois não conseguiu mais emplacar sequências por conta de uma questão física e agora novamente pode ser que seja titular hoje e chegue à 8ª partida seguida como titular. Então hoje vai ter Mengão, a partir das 17h30 a bola rola e você vai acompanhar tudo, claro, aqui a transmissão no BTB Esportes. Então fica ligado, não esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para você ficar por dentro de tudo. Curte esse vídeo, ajuda muito a gente, nos ajude a bater a meta de 100 likes. Quando você curte, você dá um recado pro YouTube que esse conteúdo é relevante. Então, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem e deixa o like para ajudar a gente a bater essa meta. Muito obrigado por tudo, pessoal. Tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.